Imagine um objeto flutuando na escuridão silenciosa, entre Marte e Júpiter. À primeira vista, não passa de uma rocha irregular e cheia de crateras, girando lentamente no vácuo congelante. Mas esse objeto, batizado pelos astrônomos de 16 Saike, guarda um segredo capaz de reescrever a história humana ou destruir a economia global em questão de horas. Diferente da maioria dos asteroides, feitos de gelo e poeira, o Psyche é o núcleo exposto de um planeta morto. Ele é metal puro, ferro, níquel e metais preciosos. Se conseguíssemos trazer essa única rocha para a órbita da Terra e dividir seu valor igualmente, cada pessoa viva menos os 8 bilhões de nós receberia um cheque de 93 bilhões de dólares. Estamos falando de um valor estimado em 10 mil quatrilhões de dólares. Isso é mais dinheiro do que já existiu em toda a história da civilização. A corrida para chegar lá não é ficção científica. Ela já começou, foguetes estão sendo desenhados e empresas de fachada estão sendo montadas com um único objetivo: reivindicar a maior pepita de ouro do sistema solar. A pergunta não é se isso vai acontecer, mas quem chegará lá primeiro e o que acontecerá com o resto de nós quando o primeiro trilionário da história for coroado no espaço. Se você quer entender como o futuro do dinheiro, da tecnologia e da sua própria vida está prestes a mudar, inscreva-se no canal agora. Estamos mapeando o futuro e você precisa estar preparado. Para entender a magnitude do que está em jogo, olhe para o chão sob seus pés. A Terra é um sistema fechado. Tudo o que temos aqui é finito. As minas de ouro na África do Sul agora mergulham 4 quilômetros na crosta, operando em um calor infernal para extrair gramas de metal por tonelada de terra. Estamos raspando o fundo do tacho. A escassez é a regra do jogo aqui embaixo. É o que dita os preços, inicia guerras e define o poder geopolítico. Quem tem o recurso tem o controle. Mas olhe para cima. No cinturão de asteroides, a escassez é um mito. A abundância é a lei. A NASA estima que os recursos minerais lá em cima excedem 100 bilhões de dólares para cada habitante da Terra. Metais como a platina, essenciais para eletrônicos e energia limpa, são raros aqui porque afundaram para o núcleo da Terra há bilhões de anos. Mas nos asteroides, eles estão na superfície, puros, esperando para serem colhidos. O astrofísico Neil deGrasse Tyson disse uma frase que ecoa nas salas de reuniões do Vale do Silício: o primeiro trilionário que existirá será a pessoa que explorar os recursos naturais dos asteroides. E os candidatos a esse trono não são garimpeiros com picaretas. A mineração espacial é um jogo de robótica autônoma e física orbital. Elon Musk, com a SpaceX, está construindo a ferrovia para o espaço. A Starship é o caminhão de carga necessário para tornar isso viável. Jeff Bezos e a Blue Origin falam em mover a indústria pesada para a órbita, mas há empresas menores e mais ágeis, como a Astroforge, que planejam algo mais radical: refinar o metal lá mesmo, no espaço. A ideia é brilhante e aterrorizante. Você não traz a rocha inteira para a Terra, o que causaria um desastre se caísse no lugar errado. Você envia enxames de robôs, eles pousam, usam espelhos gigantes para concentrar a luz solar, derretem a rocha e separam o ouro das impurezas. O que volta para a Terra são apenas cápsulas de reentrada, carregadas de lingotes purificados caindo no Oceano Pacífico. Parece o plano perfeito para a riqueza infinita, mas há um problema gigantesco que quase ninguém discute: a maldição do rei Midas. Antes de explicar como isso pode colapsar sua conta bancária, uma pergunta rápida: você teria coragem de investir suas economias em uma empresa de mineração espacial hoje, sabendo que o risco é total? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber se o seu perfil é visionário ou cauteloso. A maldição do rei Midas é o paradoxo econômico dessa nova era. O valor do ouro e da platina vem de sua escassez. Se amanhã uma empresa trouxer de volta um asteroide contendo 10 vezes mais platina do que já foi minerado em toda a história, o preço vai a zero. O mercado colapsa. O trilionário pode, ironicamente,
falir a si mesmo ao inundar o mercado. A história já nos mostrou isso. No século XIX, o alumínio era o metal mais precioso da Terra, mais caro que o ouro. O imperador Napoleão III servia seus convidados mais honrados em pratos de alumínio, enquanto os menos importantes comiam em ouro. Por quê? Porque era insanamente difícil de extrair. Então, descobrimos a eletrólise. O alumínio se tornou barato e abundante. Hoje jogamos latas de alumínio no lixo sem pensar duas vezes. O mesmo acontecerá com os metais preciosos. O ouro pode se tornar tão comum que o usaremos para conduzir eletricidade em cabos de rua, não para fazer joias. O primeiro trilionário, portanto, não será aquele que trouxer mais ouro, mas aquele que controlar o fluxo. Será um monopólio interplanetário, soltando recursos gota a gota para manter os preços altos, como um cartel de diamantes em escala cósmica. Mas a verdadeira revolução e o verdadeiro dinheiro não está em trazer metais para a Terra. O grande prêmio não é o ouro para vender em Nova York. O grande prêmio é a água. Aqui está a reviravolta que muda tudo. Tirar qualquer coisa da gravidade da Terra é proibitivamente caro. Custa milhares de dólares para colocar 1 quilo em órbita. Se quisermos construir cidades em Marte ou hotéis na Lua, não podemos lançar todo o cimento e água daqui. Precisamos viver da Terra, ou melhor, viver do espaço. Os asteroides do tipo C são ricos em água congelada. E água no espaço vale mais que diamante. Água pode ser quebrada em hidrogênio e oxigênio. Isso significa ar para respirar, mas principalmente significa combustível de foguete. Um asteroide rico em água é, na verdade, um posto de gasolina flutuante. Imagine o cenário. Uma empresa captura um asteroide, extrai a água, converte em combustível e vende para a NASA ou para a SpaceX. Já em órbita, de repente, as missões para Marte não precisam levar todo o combustível da Terra. Elas reabastecem no meio do caminho. Isso reduz drasticamente os custos e abre o sistema solar. O primeiro trilionário será o dono da ExxonMobil do espaço, controlando a infraestrutura que permite à humanidade viajar. No entanto, entramos agora no terreno perigoso do Velho Oeste. Quem é o dono de um asteroide? O Tratado do Espaço Sideral de 1967 diz que nenhuma nação pode reivindicar soberania sobre um corpo celeste. Você não pode plantar uma bandeira em Marte e dizer, é meu, mas o tratado foi escrito quando apenas governos iam ao espaço. Hoje, países como Estados Unidos e Luxemburgo criaram leis nacionais explorando uma brecha legal. Elas dizem, ok, você não é dono do asteroide, mas é dono do que extrair dele. É a lógica da pesca em alto mar. Ninguém é dono do oceano, mas se você pescar o atum é seu. Isso cria um conflito inevitável. O que acontece quando uma empresa chinesa e uma empresa americana pousam no mesmo asteroide rico em platina? Quem tem a preferência? Quem resolve a disputa? Não existe polícia no vácuo. A militarização do espaço para proteger ativos comerciais pode ser o próximo passo lógico e aterrorizante. A mineração de asteroides tem 2 caminhos possíveis. No primeiro, eliminamos a pobreza material. Com recursos infinitos, o custo de energia e eletrônicos cai drasticamente. Paramos de destruir a Terra, transformando nosso planeta em um santuário ecológico, enquanto a indústria pesada e poluente se move para o espaço. No segundo caminho, concentramos riqueza em uma escala nunca vista. Se achamos a desigualdade de hoje ruim, imagine um mundo onde uma única corporação possui mais recursos do que todos os governos da Terra combinados. Um mundo onde um CEO decide a economia global baseada em quanto metal ele decide enviar para baixo naquele mês. Estamos à beira de uma nova era dos descobrimentos. Assim como o ouro do Novo Mundo transformou a Europa e destruiu impérios antigos, os recursos do espaço vão redefinir o que significa poder. A tecnologia já existe. Os alvos já foram identificados. O dinheiro já está sendo gasto. O asteroide 16 CQI continua lá, girando indiferente à nossa ganância.
Ele é um espelho. O que faremos com ele refletirá quem somos. Usaremos essa riqueza inimaginável para elevar a humanidade às estrelas? Ou levaremos nossos velhos hábitos e nossa avareza para a fronteira final? O primeiro trilionário está vindo, e a decisão de como ele fará sua fortuna pode determinar se viveremos em uma utopia ou em uma distopia. O céu não é mais o limite. O céu é a nova mina de ouro. E você, se tivesse a oportunidade de deixar a Terra para trabalhar nessa nova fronteira, arriscando tudo por uma chance de fortuna, você iria? Comente, eu iria ou eu fico, e compartilhe este vídeo com quem precisa saber o que está por vir. Nos vemos no futuro.